primícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a quem, igreja? A José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. E teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos fechos no campo, e eis que o meu fecho se levantou e ficou em pé. E os vossos fechos o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. E então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Verso de número 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém. Até aqui, amados do Senhor. Coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor, há um desejo único nesse lugar, de nós ouvirmos a tua voz. E a tua palavra, ela é viva. Tua palavra, Senhor, pode vir de encontro às necessidades de cada um. E se teu Espírito Santo fluir através dos meus lábios e atingir o coração de cada irmão com o teu propósito, sairemos desse lugar, Senhor, abençoados, porque valeu a pena vir até aqui esta noite, Senhor, para te louvar e te adorar e te bendizer. Então, tem liberdade. Toma os meus lábios, inspira-me, meu Pai, e fala aos nossos corações em nome de Cristo Jesus, e que toda igreja que é do Senhor diga amém. Olha para o teu irmão e diga aí para ele: olha, José foi chamado com 17 anos. Diga para ele: José foi chamado por Deus aí com 17 anos. Podeis assentar-se em nome de Cristo Jesus. A minha Bíblia me diz que Jacó estava habitando na terra que tinha sido peregrina. Habitar, amados do Senhor, é muito diferente do que morar. Habitar é criar raízes. Nós precisamos criar raízes nos lugares aonde o Senhor nos coloca, para que nós possamos, amados do Senhor, desenvolver, crescer, amadurecer. Tem um dito popular aí muito fácil que diz que pedra que muito se muda, o quê? Não cria limo, não é? Isso é certo. Se você não criar raiz, e raiz esta, amado do Senhor, com maturidade, e raiz essa procurando, valorizando o ambiente onde o Senhor tem te colocado, seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu emprego, seja no teu trabalho. Certamente, amados do Senhor, tem gente que não valoriza, tem gente que acha que é pouco, tem gente que acha que sempre o do outro lado é melhor. Valorize o que Deus tem te dado, valorize esses momentos, procura habitar, procura tomar conta, procura zelar, procura proteger, procura se dedicar. Jacó está aqui habitando nesse lugar que é a terra de Canaã. E José está com 17 anos. Nós vimos muito bem aqui o relato bíblico, verso de número 2, esta história de José, esta história de Jacó. Está muito médio aí, meu querido. Daquele jeito que estava bom. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Então, às vezes nós ouvimos leitores, pregadores falar: José estava com 17 anos, e nós não sabemos de onde que eles estão tirando esses 17 anos. É bíblico, José está com 17 anos. Mas José tem uma mentalidade, amados do Senhor, que não é muito legal. José, ele é filho do patriarca Jacó, e filho também da Raquel. Raquel é a mulher
que Jacó amava. Você se lembra que quando ele encontra Raquel lá no poço, o coração de Jacó dispara, e Jacó vai trabalhar 7 anos por Raquel, e no lugar de Raquel, Labão dá Lia para ele, e ali ele tem que trabalhar mais 7 anos. Então depois, amados do Senhor, descobre-se que Raquel era estéril, e Jacó ora pela Raquel, e já na sua velhice, nasce então José. José é fruto de um milagre na velhice dos seus pais, tanto de Jacó como de Raquel. Mais tarde, não é? Daqui a um pouco, quando José estiver lá no Egito, vai nascer também Benjamim, que vai ser irmão dele. Mas José tem aqui alguns meios irmãos, que estão descritos em Gênesis, capítulo de número 35, vai descrever aqui, amados do Senhor, esses meios irmãos. Na realidade, 35, 22, diz assim, olha, Rubens, o primogênito de Jacó, né? Começa o versículo de número 23 aí. Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia. Quem é Lia? A primeira mulher de Jacó, que ele trabalhou para ter Raquel, mas Lia era mais velha, e Labão empurra Lia, naquele dia do casamento. Então esses são os filhos de Lia. Mas José e Benjamim, que eram filhos de Raquel, e também, amados do Senhor, de Dan, Naphtali, filhos de Bila. Quem é Bila? Bila é a serva de Raquel, porque Raquel não conseguia dar filhos, deu a sua serva para que através da serva ela pudesse ter filhos também, tá bom? E depois, ela, serva de Raquel, verso de número 26. Verso de número 26. Gade e Asaf, filhos de Zipa. Quem é Zipa? Serva de Lia. São esses os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Então nós temos aqui, amados do Senhor, filhos realmente de Raquel. Temos José, e mais tarde vai nascer Benjamim. O filho primogênito de Jacó é aqui Rúben. Rúben é o filho primogênito, aquele que tem direito pela lei de Moisés, aquele que vai ter direito à porção dupla, não é? Mas Jacó ama, Jacó tem uma especial atenção pelo filho da sua velhice, que é José. Jacó tem essa atenção tão especial, que isso vai ficar patente, isso vai ficar abertamente para os irmãos. José, sendo o caçula dos 11, ele trazia notícias para Jacó, né? Todo caçula tem aquela condição de se achegar perto, de ter aquele coração liberal, de se abrir, de falar, não é? E José fazia isso. Olha o que diz o verso de número 2, Gênesis 37, verso de número 2, diz assim a palavra do Senhor: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Veja que José trazia tudo aquilo que eles faziam, não é? Tudo aquilo que eles faziam, José contava. José saía para contar. Isso já começava a nutrir ódio no coração dos outros 11 irmãos. Isso já começava a pesar o coração dos outros irmãos. Até que um dia, abertamente, Jacó demonstra a sua preferência. Jacó prepara uma túnica, essa túnica com mangas talares, mangas largas, e dá a José na frente de todo mundo. E isso é o ponto de partida, isso é o estupim, para que esta família, os irmãos, venham a ter ali um ódio tão grande, que nem consegue mais falar mansamente com José. E isso, amados, vão perdurando os anos, vão passando o tempo. Até que certa feita Jacó manda os seus filhos levarem os seus rebanhos para pastarem, acharem pastagem. E na Palestina não é fácil achar pastagem. E eles caminham, vão caminhando. E passa-se muito tempo, Jacó fica preocupado. E Jacó pede para José, com 17 anos, para José ir atrás dos irmãos, para trazer notícia para ele, para dizer para ele como é que estão as coisas, para dizer para ele se está tudo bem. E José vai.
José começa a seguir, e diz a palavra do Senhor que Jacó deu uma cidade para José chegar. Mas quem tem chamado, diga para o teu irmão que está do teu lado aí, quem tem chamado, vai mais longe, faz além, não faz somente aquilo que as pessoas pedem. Quem tem chamado, quem sente no coração esse chamado, sempre quer se esforçar além. Nunca fica satisfeito em chegar até uma certa situação e não conseguir, e dizer, olha, eu abro mão, não consegui. Não, quem tem chamado de Deus, quem Deus chama, quem Deus coloca, quem Deus trabalha no coração, vai além dos seus limites, vai além das circunstâncias, ultrapassa as adversidades. E é isso que acontece. José começa a andar errante pelo caminho e encontra com um homem, e o homem diz, olha, tem uns rebanhos em tal cidade, José vai até lá. Só que quando José está chegando próximo a essa cidade, eles de longe veem a José e reconhecem José pela sua túnica, e eles dizem, lá vem aquele sonhador. E isso nutre dentro deles uma raiva tão grande. Porque eu não sei, amados do Senhor, se acontece com você. Tem pessoas que você não pode contar que está sonhando em fazer alguma coisa. As pessoas que não sonham, elas ficam com raiva daquelas que sonham, que planejam, que tentam, amados do Senhor, fazer alguma coisa de bom, seja para elas ou para suas famílias. Tem pessoas que não sonham, amados do Senhor, e que ficam com raiva de quem sonha. Se você conta para alguém, e você fala para alguém que planeja fazer aquilo, a pessoa já fica pensando, isso não vai dar certo não, pense em outra coisa, deixa isso para lá, querendo te desanimar. E assim eram os irmãos de José, tinham raiva de José, porque José abriu o seu coração e contou um sonho. José diz assim, olha, o primeiro sonho de José, nós estávamos atando fechos no campo, e o meu fecho se levantou, e quando o meu fecho se levantou, os fechos de vocês se dobraram. Isso, amados do Senhor, ficou para que os irmãos deles ficassem com mais raiva ainda. Como é os nossos fechos? Você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Você que é caçula? Você que é o favorito do papai? Vai reinar sobre nós? E passa-se alguns dias, e José diz a respeito do seu segundo sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se dobrando a ele. E o pai até repreende José e diz, que sonho é esse, menino? E depois fica cogitando, porque nenhum deles sabiam, amados do Senhor, o futuro, o prenúncio daquilo que Deus estava preparando para aquela família e para José. E quando eles veem José de longe, eles dizem assim, é agora que nós vamos planejar, é agora que nós vamos maltratar, é agora que nós vamos fazer isso, é agora que nós vamos matá-lo. E um dentre os irmãos, para tentar livrar, diz assim, não vamos manchar nossas mãos com sangue, vamos jogar ele dentro da cisterna, porque eles queriam matar e jogar dentro da cisterna e deixar. E, amados do Senhor, quando José chega com seu coração aberto, com um sorriso nos lábios, é maltratado. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você chegar em algum lugar tão contente, tão alegre. Geralmente essas coisas acontecem em festas, né? Você chega ali para você compartilhar, para você demonstrar que você está alegre, satisfeita com a pessoa, e cria-se uma confusão, uma contenda, e você diz, meu Deus do céu, era melhor não tinha nem vindo nesse lugar. Porque a maneira como as pessoas tratam, a maneira como as pessoas recebem, é totalmente diferente daquilo que você esperava. É isso que acontece aqui com José. Os irmãos pegam José, os irmãos pegam a túnica de José, os irmãos lançam José na cisterna. Os irmãos amados do Senhor pegam José e empurram José na cisterna. Será que colocaram com cuidado? Você acha que uma pessoa com raiva vai colocar a outra com cuidado? Imagina, irmãos, os irmãos de José amontoados, juntando José para levarem para a beira da cisterna. E José dizendo, não, para com isso. Isso é o que? É brincadeira? Vocês estão querendo brincar comigo? Que é isso que vocês estão fazendo? E ali jogaram José. Talvez nas primeiras horas José estivesse pensando no seu coração, eles estão tentando me pegar alguma peça,
eles estão querendo me testar, eles estão tentando fazer aí alguma coisa, não é? Desse trote, dessas situações que acontecem. Mas não, os irmãos estavam com seus corações ameaçados pelo ódio e queriam colocar em prática aquela situação, aquela circunstância. Então, amados do Senhor, passa-se uma caravana de midianitas, e no meio dos midianitas, ismaelitas, e alguém diz para ele: então vamos vendê-lo. E eles tiram então José de dentro da cisterna, aquele mesmo que tinha todo o mimo do pai, aquele mesmo, amados do Senhor, que recebia o agrado do pai, e é levado, e agora vendido por 20 ciclos de prata, o preço de um escravo. Vendido, amados do Senhor, por uma caravana, que eles não sabem nem o destino, que eles não sabem nem para onde. E alguns deles estavam dizendo que era melhor vender do que matar. Pega uma túnica, molham a túnica, amados do Senhor, num sangue de bode, e levam para sua casa. E perguntam para o seu pai, com o maior cinismo, e dizem assim: vê se essa túnica é a do teu filho, porque a encontramos. E ali Jacó olha, reconhece, e começa a plantear. E passa dias e dias planteando. Eles reúnem os filhos, os netos, as esposas, e vão diante de Jacó para pedir para Jacó parar de chorar. Mas Jacó está com sentimento, expondo: aquele é o filho da sua velhice, aquele é um milagre de Deus, aquele era um que Jacó tinha planos, Jacó tinha projetos. Agora está distante, agora está indo como escravo, numa caravana. Porque às vezes, amados do Senhor, as circunstâncias nos levam a lugares que nós não queremos. Às vezes nós nos sentimos aprisionados. Quando nós percebemos, nós já estamos indo para um lugar que nós desconhecemos, não conhecemos, e uma circunstância que nós não sabemos nem como entramos, e muito menos como nós vamos sair. Imagina o coração de um menino com 17 anos, que tinha ido simplesmente ver se os seus irmãos estavam tudo bem. Um garoto com um coração sincero, com um coração limpo, um coração inocente, e chega lá, é lançado na cisterna, chega lá, é vendido como escravo, chega lá, irmãos, está agora indo, chorando, não é? Olhando ali, e cada vez mais se distanciando da presença do seu pai, da presença da sua família, da convivência com seu pai. Cada vez mais, amados do Senhor, indo para uma terra desconhecida, cada vez mais com sentimento no coração, que está sendo arrastado, amordaçado e levado para uma condição que ele não queria. Às vezes nós nos sentimos assim. As situações do dia a dia, que nos levam às circunstâncias, e nós não sabemos como nem o porquê. Nós achamos, amados do Senhor, que estamos distanciando do nosso propósito. Diga para o teu irmão: às vezes nós achamos que estamos distanciando do nosso propósito. Diga para ele: às vezes nós achamos que estamos nos distanciando do nosso propósito. Olha, marcamos data para isso, marcamos um projeto para aquilo. Olha, já estamos em novembro e ainda não aconteceu. Poxa, aquilo que eu sempre prestigiava, que eu achava que ia acontecer em janeiro ou fevereiro ou em março, agora já está no final do ano novamente e não aconteceu. Pode ser que para os nossos propósitos nós não estejamos perto, mas é certo que nós estamos indo em direção aos propósitos de Deus. Deus tem propósito para a tua vida. José não sabia, mas estava indo na direção do propósito de Deus. Cada vez mais distante da família, cada vez mais distante do pai, cada vez mais distante dos irmãos, mas cada vez mais perto do propósito de Deus. E chega no Egito, irmão. Imagina a caminhada de Canaã, daqui da Galileia, de Canaã, da terra de Canaã, até o Egito. Que caminhada, irmão. Caminhada, passando fome, passando sede. Porque você acha que um escravo iria ser bem atendido como os senhores que estavam ali, naquelas caravanas? De modo nenhum. Dá alguma coisa só para não morrer, só para não desvalir, para chegar lá, a gente jogar um barro no rosto, né? Eu me lembro que as minhas irmãs, elas me chamavam para brincar, e quem não tem um outro irmão tem que brincar com as irmãs mesmo. Elas diziam assim: veste isso aqui. Aí eu vestia. Ela dizia assim:
espera aí que eu vou socar o tijolo. Socava o tijolo e via na minha cara e passava aquele negócio de tijolo. Aí ficava com as bochechas aqui, tudo vermelha, né? Aí diziam assim, tem que passar não sei mais o que. Eu dizia, olha, para aí que já está ficando demais já, né? Aí não. Imagina. Então, amados do Senhor, eles levam José e eles vendem José no Egito para a casa de Potifar, um oficial de Faraó. E lá na casa de Potifar descobre algo, amados do Senhor, que desponta entre todos aqueles escravos que ali está. José, diante de Potifar reconhece o dom da gestão que José tem. José tinha dom para administrar. Então José começava ali a administrar, começou a administrar pequenas coisas que Potifar dava, e dali José ia sendo bem sucedido, porque Deus é o Deus que estava com ele. Ele podia estar longe do seu pai físico, mas Deus, que é o pai de cada um de nós, estava com José, abençoando a vida de José, dando sabedoria a José, dando eficiência a José. E José está ali, amados do Senhor, e tudo que José coloca as mãos, prospera. Potifar coloca ele de frente na casa. Ali, amados do Senhor, José começa a liderar, ali José começa a crescer. De escravo, José é quase que o segundo homem lá na casa de Potifar, administrando tudo, todos os recursos. Agora vai dar certo, agora vai dar tudo bem. Poxa, eu saí da cisterna, fui vendido como escravo, mas estou numa casa e estou prosperando, estou progredindo. Aqui na casa de Potifar, tudo que eu estou fazendo, o meu patrão gosta de mim, não é? É você lá no seu trabalho, é você desempenhando as suas funções, é você fazendo além do que aquilo que te pedem, porque se você só faz aquilo que te pedem, no dia em que precisarem cortar alguém, você vai ser o primeiro a sair. Mas quando você se dedica, quando você se coloca, quando você veste a camisa, e José veste a camisa daqui da casa de Potifar, e faz o seu melhor. E ali José é reconhecido, porque é Deus que através da vida de José vai fazendo prosperar, progredir. Até um dia, amados do Senhor, que a mulher de Potifar bota os olhos em José. Sempre tem alguma coisa para estragar. Diga para o teu irmão, sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma situação para estragar, sempre tem. E José fugindo, José saindo, amados do Senhor. Até que aquela mulher agarra as vestes de José e grita. E quando vem ali os servos, ela diz que é José que está dando em cima dela, e fala isso para Potifar, e Potifar acredita justamente na palavra desta mulher. E José é jogado então num calabouço. Novamente, diga comigo, novamente, José está sem nada. Diga para o teu irmão aí, não se desespera quando a circunstância ou a situação tenta falar que você não tem nada. Não se desespera. Quantas vezes, amados do Senhor, nós novamente caímos nas mesmas situações, vivemos as mesmas circunstâncias, seja na família, seja emocionalmente, seja profissionalmente, não é? Aquela situação, daquela dor que você nunca mais sentia, daqui a pouco volta de novo aquele negócio, você diz, novamente. Olha José novamente nessa mesma circunstância. Olha José evidenciando essa mesma condição de não ter nada. Está agora num calabouço. Está agora, amados do Senhor, lá no meio dos carcereiros. Mas quem está com José? Diga comigo, Deus, o Deus que está comigo, o Deus que está com a minha família, o Deus que está nessa igreja, estava também com José, e fez José prosperar, mesmo lá no meio da dificuldade. É esse Deus, amados do Senhor. Às vezes, amados de Cristo Jesus, nós passamos por circunstâncias, por situações, por adversidades. Aquele jovem mimado do papai, aquele jovem que papai fazia todos os mimos. Me lembro lá em casa que a gente comprava, era Neston e farinha láctea. Eu dizia sempre para os meus filhos assim, eles russos, né? O Diogo tinha um cabelo lisinho, russo, virado para o lado, as bochechas vermelhas, bochechão. Tiago tinha um cabelo todo enroladinho, russinho também, todo trancudinho. Eu dizia assim, são criados a Todd, Neston.
Neston e farinha láctea. Ainda mostrava lata, olha as latas, né? Das latas eu fazia carrinho para todo mundo, quando morava perto da vila. As crianças vinham tudo com latinha para me fazer carrinho. Eu fazia um bando de carrinho para eles. Rapaz, agora, aquele menino criado a Todd, está ali dentro daquela cisterna, da cisterna para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele está pensando que está indo bem, e agora está no calabouço. Olha só, amado do Senhor. Quem tem chamado, meu querido, não quer dizer que Deus te chamou e você vai ter um equilíbrio. Sabe essa situação que às vezes você está lá em cima e você está lá embaixo? Está lá em cima e está lá embaixo? Isso são circunstâncias. E aqui esse menino mimado é tratado através do sofrimento, através da dor, na fornalha da adversidade, para que o caráter dele seja moldado. Porque Deus tem plano para eles. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando esse menino virar homem, chegar lá onde Deus quer, Deus deseja usar esta pessoa para abençoar muitas vidas. Mas ele não pode ser mimado. Ele não pode só pensar nele. Ele não pode só pensar no umbigo dele. Ele precisa ser trabalhado. Dá uma olhada para esse santo de Deus que está do teu lado e diga para ele: você está sendo trabalhado. Deus está trabalhando na tua vida. Às vezes nós não entendemos nada, né? Nada dá certo. Dá tudo. Olha aquele emprego que o cidadão falou que ia te arrumar e até hoje não parece, hein? Mas olha só, Deus não deixa faltar nada. Você está aqui hoje, está com saúde. Você está aqui hoje sendo trazido pelo poder do Espírito Santo. É Deus que tem cuidado de você, meu irmão. Mas o que fazer nessas horas difíceis, nessas circunstâncias terríveis? O que fazer? Primeiro de tudo, meu querido e minha querida irmã, eu preciso ter a certeza que a presença de Deus está comigo. Eu não posso perder a presença de Deus. José disse para aquela mulher: o meu Senhor me colocou segundo, eu sou o segundo aqui depois dele. Eu não faria isso com ele, não faria isso com Deus. Olha José, preservando a presença de Deus que está na sua vida. Não importa se é na casa de Potifar ou se é no cárcere. A presença de Deus sempre vai estar presente com aqueles que são tementes, com aqueles que são íntegros, com aqueles que são fiéis. Você pode dizer aleluias a Deus? Aleluia. Uma outra coisa é ter senso, amado do Senhor, senso profundo de propósito. Deus tem um propósito. Quando as coisas às vezes não dão certo e acontece alguma situação, eu paro e eu digo para minha esposa, para minha princesa, e eu vou para os pés do Senhor e digo para o Senhor: Senhor, qual é o seu propósito? Senhor, eu preciso ter discernimento, sensibilidade para ouvir a tua voz, ou pelo menos, Senhor, acreditar e crer que mesmo nessa luta e mesmo nessa adversidade, o Senhor tem um propósito. Ou quando as coisas vão muito bem, ou quando as situações começam a aparecer com abundância, eu fico com medo e eu paro e digo para minha esposa: Deus tem um propósito nisso. E vou para os pés do Senhor novamente e digo: Senhor, qual é o teu propósito? Com medo, no sentido de temor, de tentar ver e pedir a Deus sensibilidade para sentir qual é a vontade do Senhor. Você nunca pode perder o foco do propósito de Deus na tua vida. Deus sempre tem algum propósito nessa caminhada. Está acontecendo alguma coisa, é um propósito de Deus. Procure pedir a Deus discernimento e sensibilidade para entender, compreender e glorificar o nome do Senhor. E aproveitar o máximo para ser um instrumento nas mãos de Deus. José vai ser um instrumento nas mãos de Deus lá no cárcere. Se perguntar a alguém aqui: quem é que quer ser preso aqui? Só se for maluco, só se for doido, que vai dizer assim: eu quero. Ou então estiver muito chateado e quiser morrer. Aí diz assim: me leva, que eu não estou mais ligando. Se perguntar para José: você quer ser preso? Eu não. Mas vai lá para o calabouço, vai lá para a cadeia, vai lá para a prisão. E mesmo lá, amados do Senhor, sem ter recurso, mesmo lá sem ser conhecido, mesmo lá sem ter nenhum tipo de condição, quem é que vai dizer que poderia prosperar no lugar onde ninguém prospera? Poderia progredir no lugar onde ninguém progride?
Às vezes, no lugar onde você está aí, na tua casa, na tua família, ou mesmo na tua empresa, tem gente dizendo assim, não se consegue aqui, nesse bairro aqui nada vai para frente. Eu morei num bairro que as pessoas diziam isso. Nesse bairro nada vai para frente. Eu dizia, mas eu vou. Eu vou sim. Se o bairro não for, eu vou sozinho. Eu até me mudo daqui, mas eu vou. Usar de abençoar. Trabalhei numa firma em que as pessoas diziam, essa firma não vai. Não vai não, essa firma já caiu, já faliu. Eu dizia, o Deus que eu sirvo é Deus que nos coloca de pé, que nos levanta. Amados do Senhor, não entrega os pontos não. Você pode, talvez hoje, estar numa situação que é uma situação pior do que você estava antes. Mas Deus deseja abençoar. Seja onde for, se a presença de Deus estiver com você, você será uma bênção no lugar aonde o Senhor te colocar. Você será abençoado. E é isso que acontece com José. José começa a achar graça diante dos olhos do carcereiro. Deus trabalhando para o coração do carcereiro. E ali transformando. E José começa a tomar conta dali do cárcere. Até que um dia, amados do Senhor, chega lá um padeiro-chefe e um copeiro-chefe. Um homem que servia vinho no copo de Faraó. E um homem que fazia toda a arte de padeiro para Faraó. Os dois são presos, fizeram alguma coisa e foram parar no cárcere. Quem está no cárcere? José. E vai todo mundo dormir, e à noite os dois têm os sonhos. E ali, amados do Senhor, no outro dia, eles estão com o seu semblante caído. E José pergunta para eles, o que é que está acontecendo? E o copeiro-chefe abre o coração para José e diz, eu estava com uma videira na minha cabeça, e havia 3 ramos nessa videira. E começou a dar flores e dar frutos. E os frutos amadureceram, e eu peguei esses frutos e espremi numa taça. E entreguei a Faraó. E José disse para ele, olha, esse sonho tem interpretação. E a interpretação é que em 3 dias, Faraó vai te restabelecer, vai te colocar lá no lugar, e você vai voltar a servir no palácio. Quando você fizer isso, você se lembra e fala para Faraó que eu estou aqui, preso, nesse cárcere, injustamente, acusado por uma mulher que queria trair o marido, mas eu não quis nada com ela, e eu estou aqui. O padeiro, chefe, olhando esse desenvolver, esse desenrolar, e vendo que era bom essa condição, disse assim, eu também tive um sonho. Eu sonhei que tinha um cesto grande na minha cabeça, e toda a arte de pães, não é? Estava na minha cabeça, e vi as aves, e as aves comiam toda essa situação. José disse para ele, tem interpretação, ele disse, qual é? Que em 3 dias Faraó vai pedir a tua cabeça, e vai te pendurar no madeiro. Olha só, irmãos, e assim acontece. Só que passa-se os anos, a Bíblia diz que passaram-se 2 anos inteiros. Diga para o teu irmão, pode passar o tempo do homem, mas o tempo do Senhor não passa. O tempo do Senhor é certo, o tempo do Senhor acontece, e no tempo de Deus, não no tempo do homem, porque quantas vezes você marcou data, quantas vezes você disse que até o final do ano, quantas vezes você falou, isso aqui eu vou mudar, quantas vezes você disse, isso aqui eu vou fazer. O tempo do homem pode passar, mas o tempo de Deus não passa, e o tempo de Deus que Deus tem propósito para a tua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Quantos creem, digam aleluia, digam glória a Deus, aplauda o Salvador, meu irmão, em nome de Cristo Jesus. Passa-se 2 anos inteiros. José devia estar ali naquele calabouço dizendo, não tem mais jeito. Se ele tiver que se lembrar, já tinha se lembrado, não é? Se ele tivesse que fazer, já tinha feito. Mas quem faz, irmão, não é o copeiro do rei. Quem faz é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele que faz na nossa vida. E Ele vai fazer. Faraó acorda perturbado por causa do sonho. Faraó tem um sonho. São 7 vacas gordas, né? Vistosas, bonitas, saindo do Nilo. E aquelas 7 vacas, elas ficam nos carriçais, pastando. E daquele mesmo Nilo saem 7 vacas feias, magras, umas coisas horríveis. Eu me lembro muito bem, a coruja, falando para o gavião, amigo dela. Ela pegou uma amizade com o gavião. Não sei o que houve, não sei se a asa do gavião quebrou e aquela coruja trazia comida para o gavião, e fizeram ali uma aliança.
E o gavião passava pelaquela coruja e dizia, bom dia, dona coruja. A coruja dizia, bom dia, seu gavião. E aquela coruja saiu daquela areazinha que era dela e falou assim, seu gavião, por favor, o senhor não vai comer os meus filhotes. Ele dizia, que isso, dona coruja? Nós somos amigos há muito tempo. Como é que são os seus filhotes? São as coisas mais desse mundo. Né? E pegou voo e voou. O gavião foi, e daqui a pouco a coruja volta. E o ninho está cheio de pena de gavião. Eu não acredito nisso. Seu gavião, o que é que o senhor fez? Ele, o quê? O que foi? Se o senhor esteve lá no meu ninho, destroçou e despedaçou meus filhotes todos. Ele falou, não senhora, a senhora falou que eram as coisas mais lindas, o que eu comi eram os bichinhos feios dessa. Então, amados do Senhor, às vezes, a gente acha que para a gente o negócio é bonito, mas para os outros é que ela não presta, é feio. Por que eu estou falando isso mesmo? Tá bom, já esqueci, vou ter que voltar de novo. Aí, por causa das vacas feias que vinham, né? Primeiro as gordas, bonitas, e depois as vacas feias. Aí vem aquelas vacas feias e come as vacas gordas. Só que comia e o aspecto dela não mudava. Não ficavam bonitas porque comeram aquelas vacas gordas. E o faraó ficou encucado com aquilo, mandou chamar tudo que era mestre, mandou chamar todo mundo que era entendido de coisas e disse, olha, vou mandar matar todo mundo se ninguém me der uma resposta. Aí o copeiro se lembrou daquele fato que ele estava preso e que José tinha falado dele e tinha falado do padeiro. E disse para Faraó, existe um homem aí que está preso, que interpreta sonhos. Faraó manda buscar na mesma hora. José chega, ouve o sonho, primeiro se barbeia, toma banho, troca de roupa, não é? Que ninguém chega diante de um faraó de qualquer jeito, que senão chega para lá, não chega nem perto. Aí diz assim, olha, o faraó disse, me disseram que você tem esse dom. Ele diz, não, quem me dá esse dom é Deus. Porque aquele que prospera, irmão, precisa reconhecer que é Deus que o faz prosperar. Aquele que progride precisa entender que é Deus que o faz progredir. E você demonstra isso através das suas atitudes, não de boca. De boca todo mundo fala. A ação fala mais do que 1000 palavras. É através do teu dízimo, através da tua oferta, através do teu compromisso para com Deus. Você demonstra se você realmente tem fidelidade para com o Senhor. E nessa ação, amados do Senhor, José dá honra ao Senhor lá dentro do palácio, deu honra ao Senhor dentro da cisterna, deu honra ao Senhor na casa de Potifar, deu honra ao Senhor no calabouço e dá honra ao Senhor ao palácio. Quem dá honra ao Senhor, o Senhor faz progredir, o Senhor faz prosperar, o Senhor dá discernimento, o Senhor levanta, o Senhor abate, e o Senhor abençoa. E ali, amados do Senhor, José diz, olha, a interpretação é essa. É que vai vir 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. O Senhor pega homens sábios para poder administrar aí esses 7 anos de abundância. E no período da abundância, esses homens vão administrar. E depois, no período de escassez, eles vão dar para não ter nenhum tipo de escassez. O faraó diz, aonde é que nós vamos achar um homem como esse? Que tem o Espírito de Deus, que tem sabedoria. E faraó coloca José como segundo. Olha aquele menino mimado sendo trazido para o Egito para ser porta de esperança para vidas, para ser canal de bênção. Ele era canal de bênção na família dele, só para ele, lá diante dos olhos do pai. Mas agora Deus traz e passa por todo esse sofrimento e vai ser canal de bênção para toda uma geração no Egito e até, amados do Senhor, para Israel. Talvez você ainda não pegou o âmago desse contexto. Deus te permite passar por circunstâncias e situações, não só para você olhar para você, mas para você olhar para as pessoas que estão à tua volta e ser bênção na mão do Senhor, porque você é um instrumento de Deus, chamado pelo Senhor. Você pode dizer aleluia? Pode curvar a sua cabeça? Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pela vida de José. E na vida de José, analisar, Senhor, e caminhar com Ele. E perceber que nas nossas vidas, há circunstâncias e situações muito parecidas, meu Pai. Há tantas situações que às vezes para nós vai dar
tudo certo e dá tudo errado, Senhor. E quando nós pensamos está dando tudo certo, aquilo vira, meu Pai, de um tal modo que nós não compreendemos, meu Pai. E às vezes nós ficamos até abatidos, sem forças, meu Pai, para poder caminhar. Mas o que nós queremos fazer, Senhor, é ter a Tua presença, é não perder o propósito, é sermos resilientes, meu Pai, capazes de continuar lutando, mesmo diante das circunstâncias adversas. Por isso, Senhor, nesta noite, nós lhe pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Começamos a entender e compreender alguma coisa, muitos com os olhos embaçados, outros, Senhor, com mais maturidade, mas em tudo nós vemos a Tua mão poderosa. Por isso lhe agradecemos, porque nós podemos ser distante dos propósitos nossos de homem, mas sempre estamos perto dos propósitos que o Senhor deseja usar, cada um de nós como instrumento. Então usa essa igreja, usa a nossa vida, usa a vida dos meus irmãos que aqui estão, usa as famílias, Senhor, usa cada um de nós que viemos aqui, Senhor, nesta noite, nesse lugar, usa a vida desses irmãos que estão vendo através desse vídeo, Senhor, e abençoa a nossa vida, abençoa o nosso coração, porque nós desejamos ser fiéis, meu Pai, a Ti, independente da circunstância, do momento, ou daquilo que nós estamos atravessando. Sabemos que o Senhor está no controle. Muitas das vezes nós não gostamos do momento, mas Deus, nós amamos a Ti, e sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Então, Senhor, abençoa esta vida. Sara, liberta, Senhor. Senhor, vem edificando, vem fortalecendo, vem abençoando, Senhor, e que os Teus propósitos se cumpram na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, mas também na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, da família dele, dos filhos dele, Senhor, da casa deles, em nome de Jesus. E que o povo de Deus que está nesse lugar diga amém, diga aleluia. Você pode aplaudir o Rei da Glória, meu irmão. Louvado